Meus irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso bom Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na apresentação do Levi. Eu soltei um código ali, né? Ver se entende, né? Que há espaço para o Getulinho também, né? Ai, ai. É bom, irmão. Graças a Deus. Deus abençoe o casal. Em nome de Jesus. Criança é bom, irmão. Meus queridos, eu não vou ultrapassar o horário. Vamos em Atos capítulo 8. Creio que muitos tiveram esse privilégio de se apresentar na igreja, né? Há 42 anos atrás, estava sendo apresentado. E creio que muitos aqui também estava sendo apresentado ao Senhor. Isso é um privilégio muito grande. É claro que, acho que foi até a pastora Nessa que falou ontem, né? Não é atestado para ir para o céu, mas é um privilégio, né? Privilégio extraordinário. Meus irmãos, vamos lá. Atos capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 25. Nós vamos usar, mas como o horário está um pouquinho avançado, eu só vou ler os 3 primeiros versículos, mas nós vamos utilizar os 25 primeiros versículos. Diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Poder sentar, queridos. O capítulo 8 de Atos mostra-nos a consequência de uma perseguição. Até então, a igreja era muito judaizante. Ela estava concentrada apenas em Jerusalém. Se nós lermos todo o relato, os relatos pós-ressurreição de Jesus, vamos perceber que a igreja está simplesmente andando em torno de si mesma. E os 7 primeiros capítulos de Atos nos mostra isso muito nítido, que a igreja estava consciente da sua missão, até porque Jesus deixou a grande comissão, mas estava dentro de Jerusalém. Até que veio uma grande perseguição, e historicamente a igreja foi forjada em perseguição, mas aqui biblicamente nós temos o relato da primeira perseguição, e como diz o versículo 1, exceto os apóstolos, todos os cristãos, servos de Deus, foram para as outras regiões, pregando, anunciando o evangelho. Logo podemos concluir que quando a perseguição vem contra a igreja, nem sempre é maléfica. Às vezes, pode ser o melhor momento que a igreja viverá na presença de Deus. Foi por causa da perseguição do capítulo 8 de Atos que ela cumpriu a sua grande comissão, saindo tão somente de Jerusalém e alcançando outras regiões. E aqui tem uma grande lição para nós, irmãos. Quando Deus quer trazer avivamento para o seu povo, quer visitar o seu povo, quer marcar sua igreja, ele não depende de circunstâncias favoráveis. Às vezes, a perseguição pode ser uma causa inesperada para um grande avivamento. Eu creio de todo o meu coração que Deus ainda enviará um grande avivamento para a nação brasileira. Eu creio nisso de toda a minha alma,
E mesmo em momentos adversos, como nós estamos vivendo, é momento propício para Deus nos visitar conforme a sua perfeita vontade. Nem sempre a perseguição, ela vem para fechar a porta de igreja. Nem sempre a perseguição vem para levar os pastores lá para a delegacia. Se for, a gente come o marmitex lá e dá uns glória a Deus, né? Mas nem sempre é isso. Às vezes, por trás da perseguição, Deus está construindo uma história que vai redundar em glória e manifestação do Espírito Santo. E aqui é muito importante nós fazermos uma distinção. Uma coisa é perseguição, outra coisa é tentação. A tentação diz respeito à minha natureza caída. A perseguição é um fator externo para dentro. É alguma coisa que vai afrontar a igreja e vai provocar a igreja. A tentação é a minha natureza adâmica, é a minha natureza pecaminosa, que lutamos com ela diariamente. Então não é perseguição, não é tentação, é perseguição. E a perseguição, por incrível que pareça, é um fator de avivamento. Por incrível que pareça, perseguições faz crente ficar perto de Deus. Perseguição nos leva para perto de Deus. Até porque nós não podemos viver um cristianismo muito adocicado, pois há uma tendência de nós relaxar. Então a nossa fé sempre está esmerilhando. A nossa fé sempre tem que estar no fogo para nós estarmos mais perto de Deus. E na história da igreja, nós tivemos perseguições conhecidas, chamadas como perseguições imperiais, que foram perseguições patrocinadas pelo império. O Império Romano, no primeiro, segundo, terceiro e o final do quarto século, perseguiram os cristãos das formas mais cruéis. E todos eles não, mas na sua maioria, permaneceram firmes, servindo ao Senhor. A primeira grande perseguição, a história diz que aconteceu em 64, através de Nero. Nero era tão cruel que olha o que os relatos históricos dizem da crueldade desse homem diante dos cristãos. Diz que Nero vestia os cristãos com peles de animais e atiravam aos cães para serem devorados. Embebiam com óleo e pendurava em postes, ateando fogos para servir de tochas humanas. O Coliseu de Roma, por exemplo, era um palco das mais perversas crueldades contra os cristãos. Essa carnificina humana servia de diversão para o imperador, e os pagãos, nesse período, em 64, foram martirizados, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A segunda grande perseguição aconteceu no ano 96, através de Domiciano. A terceira perseguição aconteceu em 98 com o imperador Trajano. A quarta perseguição aconteceu com o imperador Adriano em 117 a 138. A quarta perseguição aconteceu com Antonino Pio entre 138 a 161. E tem um relato aqui muito interessante. Os cristãos tiveram sossego, apesar de eventuais martírios. Nessa época, no segundo século, entre 138 a 161, na quinta perseguição, temos o relato de Policarpo, um dos pais da igreja, que foi martirizado. E quando ele estava sendo martirizado, e todos dizendo: Policarpo, nega o teu Cristo, nega o teu Deus, que você vai se livrar do martírio. Policarpo, ele abre a sua boca e diz: durante 80 anos tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como eu blasfemaria contra o meu rei, que tem sido o meu Salvador? Aleluia. A sexta perseguição aconteceu entre 161 a 180, através do imperador Marco Aurélio.
Interessante que na história, você pega os filmes medievais, sempre apresenta Marco Aurélio como um estadista, um homem intelectual, mas o que ele tinha de inteligência, ele tinha de crueldade contra os cristãos. A 7ª perseguição aconteceu com o imperador Severo em 193 a 211. Aqui foi uma aparente paz, mas rompida pelo martírio de 2 cristãs, Perpétua e Felicidade. Irmão, leia o relato de Perpétua e Felicidade. É um testemunho extraordinário. Através dessas 2 mulheres presas na masmorra, você vai entender o que era ser fiel a Deus diante das feras famintas, diante dos animais que lançava sobre elas. Mas mesmo naquela adversidade, Perpétua e Felicidade foram um exemplo de fidelidade a Deus. Leia a história, é magnífica. A 8ª perseguição, interessante que ainda na 7ª perseguição, Tertuliano, bispo da igreja, imortalizou a frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Significava dizer que quanto mais matava a crente, mais surgia a crente. Significava dizer que quanto mais crente era jogado ao Coliseu de Roma, e que era espetáculo para o mundo, mais Deus levantava crentes fiéis. A 8ª perseguição aconteceu com Maximino, no ano de 235 a 238. A 9ª perseguição com Décio, em 249 a 251, e foi exatamente nesse período que o grande pai da igreja, Orígenes, morreu em decorrência de terríveis torturas. Lembrando também que o próprio pai de Orígenes morreu martirizado por causa de sua fé, por causa de sua fidelidade quanto a Deus. Tal pai, tal filho morreram martirizados, mas entraram na história como homens fiéis a Deus. A 10ª perseguição através do imperador Valeriano, em 253 a 260, e a última perseguição imperial. No total foram 11, até 313, quando Constantino, através do Edito de Milão, cessa toda a perseguição contra os cristãos, e agora os cristãos não vai ser mais perseguidos, mas no império eles poderão servir a Deus, poderão professar a Deus, preparando o caminho para 381, através de Teodósio I, o cristianismo ser oficializado como a religião do império. Mas na 11ª perseguição, Diocleciano caçou crente em todo o império. Foi tempo que a Bíblia, os livros, os pergaminhos foram queimados. Ele achava, irmão, que ele tinha queimado todos os exemplares das Escrituras, a tal ponto que ele fez uma moeda comemorando. Não sabia ele que passa a terra, passa céu, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os nossos cristãos nos primeiros séculos sofreram a tal ponto que Tácito, o imperador romano, que não tinha nenhuma simpatia pelos cristãos, ele diz que os cristãos eram cobertos com peles de bestas, eram rasgados por cães, ou eram pregados em cruzes, consumida por óleo para iluminar os jardins dos poderosos. Aí você me faz a pergunta, mas por que esses crentes foram para, nessas últimas consequências, foram parar em postes para iluminar a cidade, tochas humanas, com animais, bestas feras, animais famintos? Por quê? Por uma única razão, porque ele era crente. Por uma única razão, porque eles eram fiéis a Deus. Por uma única razão, porque eles tinham um encontro verdadeiro com o Senhor. A perseguição não vem para matar a igreja. A perseguição pode ser uma causa de um grande avivamento no meio da igreja. Independente da sua posição política, nós vivemos em tempos onde relatos são assombrosos. São relatos e que qualquer cristão, servo de Deus,
que se fizer uma leitura superficial do que dizem por aí, parece que o diabo está preparando uma grande arapuca contra a igreja de Jesus. Mas aqui está uma voz profética para te dizer: nessa arapuca nós sairemos, porque Deus enviará um grande avivamento para o seu povo. Não vou entrar em questões políticas, porque essa não é a questão. Mas eu quero te dizer que nada nessa terra, que nada no Brasil, que nada no mundo, nenhuma ideologia política, nenhum imperador, aqui nós temos imperadores que perseguiram os cristãos durante 300 séculos, achando que tinha os matado, que tinha exterminado, e estamos aqui como consequência dele. Assim a história se repetirá. Deus é que luta a causa da igreja. Nós permaneceremos de pé, falando que Jesus Cristo salva, falando que Jesus Cristo batiza, falando que Jesus Cristo cura, e que em breve nós subiremos cantando o hino da vitória. Aleluia. Da mesma forma que aquela perseguição impulsiona a igreja para ser uma voz missionária, irmão. Eu não estou com medo. Eu tenho as minhas preferências políticas. Todo crente, o sábio vai para onde? Para a direita. Eu tenho as minhas preferências políticas. Mas independente disso, irmão, se tem uma coisa que nenhum homem que mexeu com a igreja ficou para contar a história. A igreja, a instituição pode até fechar a porta, mas eu quero ver fechar a alma de um verdadeiro cristão. Eu quero ver simplesmente manietar um cristão e dizer: não fala mais. Irmão, nós falaremos. Quem teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, quer seja no templo ou fora do templo, quer seja no templo ou na cadeia, seja o lugar que nós estivermos, nós falaremos de Jesus, porque a experiência do Calvário transforma-nos em outra pessoa e em convicção. Perseguição nos leva para perto de Deus. Não fique preocupado, deixa vir. Como diz o outro, deixa vir quente que nós vamos fervendo. Aqui, irmão, no nosso coração nós temos a convicção do Espírito Santo. A perseguição levou crente. É por isso que quando você lê livros como o Coliseu de Roma, a tragédia de Guanabara, tantos escritores famosos aí, você fica se perguntando: mas que testemunho maravilhoso. Você acha que se não tivesse um encontro verdadeiro com Jesus, esses cristãos iam até as últimas consequências? Se eles foram até as últimas consequências, é porque eles sabiam o que estava fazendo, eles sabiam o que estava pregando. Assim somos todos nós. Só nega Jesus quem nunca passou no Calvário, mas uma vez que fomos alcançados por Cristo, meu irmão, nós passamos por luta, nós passamos por provas, mas aqui estamos, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade, porque as nossas vidas foram alcançadas pela graça de Deus. Quem aqui foi alcançado pela graça de Deus? Aleluia. A igreja é espalhada, exceto os apóstolos que ficam em Jerusalém. Deus, você percebeu que Deus nunca move a base? A base ficou aonde? Jerusalém. Os cristãos, os discípulos que foram dispersos, mas os apóstolos não. A base permanece. Deus sempre permanece, Deus sempre sustenta a base da igreja. Não é que existem pessoas insubstituíveis, mas existem pessoas que são imprescindíveis. Insubstituível não, imprescindível sim. Deus sempre tem a sua base, e é com essa base que Ele faz a sua obra. Os discípulos, os cristãos vão, exceto os apóstolos. Agora, quando nós vemos, no versículo 4 e 8, há uma lição interessantíssima, que quando os discípulos vão dispersos em uma diáspora, podemos assim dizer, nós vemos, irmão, o poder do Evangelho.
Porque, primeiro, nós temos aqui um instrumento. Segundo, a mensagem. Terceiro, o conteúdo dessa mensagem. E em quarto, a consequência. Do versículo 4 ao 8, nós vamos ver o instrumento que Deus utiliza, Filipe. Não é isso? E descendo Filipe. Quem era esse Filipe? Atos 6:5 apresenta esse Filipe como um diácono. E Atos 21:8 apresenta esse Filipe como evangelista. Ou seja, oficialmente, institucionalmente, ele era diácono. Mas vocacionalmente, na sua função, ele era evangelista. Aqui já mostra a variedade de dons. Você pode ter uma função, uma ordenação oficial da igreja, mas a vocação é Deus que te dá. Deus vai fazer uma grande obra lá em Samaria, mas ele utiliza um homem, mas ele utiliza um instrumento, Filipe. Deus não poderia fazer tudo? Poderia, mas porque ele utilizou um diácono da igreja? Porque Deus utilizou um evangelista. E quando você vai mais adiante, irmão, a casa de Filipe já era um exemplo. Porque diz que, primeiro, as filhas de Filipe eram donzela. Há uma diferença aqui de donzela para virgem, mas não entra no caso. Até o termo grego usado é diferente. A casa de Filipe era de moças donzelas, e o dom espiritual estava sobre elas, porque elas profetizavam. Filipe podia pregar com autoridade, porque se ele olhasse no retrovisor, a sua casa estava em ordem. Deus sempre vai se utilizar de um Filipe para revolucionar a nossa Samaria. Esse Filipe está aqui nessa noite. Oh, meu irmão, sejamos Filipe. Interessante que o texto poderia dar outros predicados para Filipe. Porque na história, você pega livro e você vai ver que Filipe era o intelectual. Filipe fazia parte dos 70. Tem tantas coisas falando sobre Filipe na história, em relatos extras bíblicos, mas o que a Bíblia vai enfatizar é que ele era diácono e evangelista. Porque aonde a glória de Deus aparece, irmão, não existe espaço para o homem. Se tem uma coisa que Deus não divide, é a sua glória. Quer pregar? Pregue. Quer cantar? Cante. Quer tocar? Toque. Desde que tudo seja para a glória de Deus. Quer comer? Quer beber? Que seja tudo para... A Bíblia não dá predicados que os nossos olhos pós-modernos vão se abrir e dizer, olha, Deus usou Filipe porque ele estudou em Harvard. Não! Deus, a Bíblia enfatiza Filipe na sua função e na sua vocação, porque Deus não precisa, Deus não depende de pessoas, tão somente preparada no seu intelecto. Deus quer pessoas dispostas até ir às últimas consequências para falar do amor de Deus. Agora o interessante é que Filipe não chega dizendo lá, eu andei com os apóstolos, eles me ensinaram, eu tenho um credencial para falar. O versículo 5 vai dizer, e Filipe anunciava a Cristo. Existe mensagem melhor do que essa? Eu não sei pregar, sabe? Porque você sabe falar de Cristo. Eu não sei cantar, sabe cantar, porque você sabe falar de Cristo. A mensagem central é Cristo. A mensagem de um louvor é Cristo. Respiramos Cristo, vivemos Cristo, falamos de Cristo, tudo tem que ser em torno de Cristo. É Cristo quem fala, é Cristo que levanta, é Cristo que faz, é Cristo que realiza. Você não precisa de outra coisa. Nós já temos uma bomba atômica em nossos corações, chamado Cristo. Fale de Cristo. Mas pastor, eu queria um negócio mais assim, profundo. Eu queria um negócio mais assim, sabe, grego, hebraico, aramaico.
Sabe? Não, nós não precisamos disso. Você precisa disso em uma sala de aula. Aqui a gente, para viver, nós precisamos de Cristo. Para adorar, nós precisamos de Cristo. Para cantar, nós precisamos de Cristo. Para estar na igreja, nós precisamos de Cristo. Para viver em comunidade, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Cristo, 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 Cristo. Nós precisamos de Cristo, meu irmão. O Evangelho é tão simples que a Bíblia nos apresenta Cristo. E quem foi Cristo? Um simples carpinteiro. Porque nós precisamos de Cristo. Quantos aqui foram encontrados por esse Cristo? O horário já está mandando parar, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, nós achamos que o Evangelho é complexo. E principalmente nós que pregamos, né? Nós pregamos não, né? Quem prega é pastor Leonardo, pastor Anésio, pastor Márcio. Eu só pago o dízimo. Meu velho pai falava que aonde que Melquisedeque está, Abraão só paga o dízimo. Então eu estou pagando meu dízimo. Interessante, pastor Márcio, para alegrar o seu coração. Alguém esses dias falou, tá difícil agora de pregar lá no Sevilha? Eu falei, por quê? Lá está o pastor Márcio e o pastor Leonardo. É bom, irmão. Essa fama é maravilhosa, ou não é? Fama bereana. Que homem de Deus. Antes de subir ao púlpito, não, eu vou pregar lá, mas eu sei que lá tem pessoas preparadas. E às vezes, nós achamos que precisamos comer um rolo, né? Negócio, uma biblioteca. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não existe coisa mais complexa e ao mesmo tempo mais simples do que o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, não é códigos. Não são regras, é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus, o Filho de Deus. Todas as pessoas que ficaram nesse besteiró de dizer eu preciso de coisas profundas, a maioria se perderam no caminho, porque o Evangelho é para o culto e para o indulto. No Evangelho é para alcançar todas as pessoas. Vamos andar. A mensagem do Evangelho é Cristo. Paulo disse, Romanos 1,16, o Evangelho é quando você prega a Cristo, o poder é manifestado. Você sabe por que nós estamos em escassez de poder em nossas vidas? Você sabe por que parece que existe uma dificuldade de nós termos o cultinho lá da igreja, lá do interior, quando o negócio era mais simples? Porque nós substituímos a mensagem. A mensagem é autoajuda. E nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos de Cristo. Quando se fala Cristo, tem batismo com o Espírito Santo. Quando fala Cristo, tem cura divina. Quando fala Cristo, tem renovação. Quando fala Cristo, tem colheita de almas. Eu não estou dizendo que nós não podemos contextualizar, podemos sim, mas a essência é Cristo. Quando você prega a Cristo, olha o que os versículos 6 e 7 diz. Diz que a multidão olhava, prestava atenção ao que Filipe falava, mas também, não só porque ele falava, mas porque ele também via. Aqui está, irmão, o objetivo de todos nós que pregamos, que ensinamos, que militamos na causa de Deus. Falar e ver. Não há um paradoxo nisso. Pelo contrário, é um padrão. Filipe atrai a atenção da multidão pela pregação que era verdadeira, pela pregação que era cristocêntrica,
pela pregação que Cristo era evidenciado, mas porque também esse mesmo Cristo se manifestava expulsando os espíritos imundos, libertando os possessos e curando muitas pessoas. Quando falamos de Jesus, todos esses milagres, todas essas bênçãos são manifestadas em nosso meio. Outro dia a gente termina, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não sente saudade não, irmão? Você não sente saudade não daqueles dias que você começava a orar? Você não tem saudade não daquele tempo que parece que passava? Você achava que tinha orado 10 minutos, quando eu olhar era 2 horas. Você não tem saudade quando você pegava a sua Bíblia com aquele bloco de anotações e começava a estudar e fazer anotações? Você não tem saudade quando você ia à escola bíblica dominical e acordava até cedo para ir na consagração? Você não tem saudade das vigílias? Não para ir tomar chá, não para ir comer, mas para orar, para buscar a presença de Deus. Ai, irmão, eu tenho saudade. Eu tenho saudade. Eu não fui criado em uma biblioteca, eu fui criado em cima de um monte. E é do monte que eu tenho saudade. É da presença de Deus que eu tenho saudade. É da graça de Deus que eu tenho saudade. Nós precisamos mudar o destino da igreja brasileira, arrancar esse misticismo que está em nosso meio, que está vendendo avivamento como uma coisa barata, sem valor, sem importância. Aqui tem uma igreja que preza a palavra, quem ama a palavra, quem ama Cristo. Portanto, busquemos um avivamento, não de palavras, mas de evidências. Eu quero ver, irmão, ande Jesus me buscar. Eu quero viver, tá? Mas antes de ir para o céu, eu quero ver coisas extraordinárias acontecer. Eu quero ver Deus fazer coisas grandes. Ele faz todos os dias, mas no sentido de corroboração ao Evangelho, de ratificação da mensagem, de confirmação daquilo que nós falamos. Jesus ainda cura, irmão. Jesus ainda batiza. Jesus ainda faz coisas extraordinárias. Você crê nisso? Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que o horário, eu sei. Mas ainda eu tenho 3 minutos no horário que o pastor Márcio me deu. Você crê que Deus está aqui? Você percebeu que o ambiente está muito gostoso? Os louvores, o testemunho do Tiago, da sua esposa. É tudo para confirmar, irmão. Deus ainda faz. Deus ainda realiza. Eu tenho certeza que você não veio perder tempo aqui. Eu tenho certeza que você está dizendo, estou com saudade, Jesus. Eu quero mais. Vamos orar ao Senhor. Se Jesus quiser te batizar hoje, Ele te batiza, irmão. Se Jesus quiser abrir, rasgar os céus nesta noite, Ele rasga e não vai dar satisfação para ninguém, porque Ele é o dono da igreja. Feche os olhos.